Bom, pessoal, ainda sobre as licenças ambientais no município de Itabira, a gente vai identificar que as licenças que são emitidas pelo município são as mesmas que também são emitidas pelo Estado. Então, o que vai variar nesse caso não é o conceito da licença, o que vai variar é efetivamente se aquela competência vai ser exercida no âmbito do município ou se vai ser exercida no âmbito do Estado. Então, a gente tem basicamente alguns tipos de licença, tais como a licença prévia, que é a licença inicial para os empreendimentos que têm classes mais avançadas e que precisam pedir, antes de mais nada, a licença prévia para se instalar. Nós temos a licença de instalação, que é a segunda na lista das licenças e, portanto, é aquele tipo de licença que vai ser solicitado sempre que o empreendimento já tiver a licença prévia, vai ter a licença da segunda fase, que é a de instalação, para ele se instalar. E, por último, a licença de operação, que vai ser a licença que vai permitir ao empreendimento ser operado, começar as suas operações. Nós temos esses três tipos básicos de licença, que são os tipos de licença que vão orientar a tomada de decisões aí na formulação de políticas públicas. Portanto, você me pergunta muitas vezes, mas eu tenho licença ambiental, mas eu nunca vi falar de licença prévia. Basicamente, o tripartite, a formulação tripartite em relação às licenças ambientais é algo que está lá na legislação federal, mas que nem sempre é observado quando se trata de empreendimentos com um menor impacto, um menor grau de impacto ambiental. Existe um potencial muito menor de impacto ambiental entre aqueles empreendimentos que estão sendo licenciados no município e aqueles cujo objetivo foi ao formular essa condição trifásica do licenciamento ambiental. E por isso, nos municípios, não só em Itabira como em vários municípios, a gente observa que essa situação nem sempre é levada para sempre. Você não tem só esses três tipos de licença. Você tem tipos de licença que condensam, as modalidades do licenciamento condensam esses tipos de licença, de forma que você consegue juntar as fases. Então, é possível entender que, por um outro ângulo, ainda que a gente tenha licenciamento prévio, de instalação e de operação, nós também podemos enxergar licenciamento de instalação corretivo e o licenciamento de operação, LOC, corretivo. Nós temos, portanto, esses tipos de licença que vão ser explorados de forma nas modalidades. Então, eles vão sair por meio de modalidades. E a gente vai ter, portanto, a junção total desses licenciamentos na licença ambiental simplificada, que é uma modalidade de licenciamento ambiental que vai juntar esses três tipos de licença num só, quando aquele empreendimento for classificado como licenciamento simplificado. A gente tem também uma outra forma de juntar esses procedimentos numa modalidade que se chama licenciamento ambiental concomitante. A diferença entre o licenciamento simplificado para o concomitante diz respeito à quantidade de estudos e documentos que são necessários, mas em regra as duas modalidades visam fazer uma análise completa do licenciamento ambiental do empreendimento para entregar uma só licença, o que no caso do licenciamento concomitante pode ser em duas licenças, se ele for um pouco mais complexo. É o que a gente chama de LAC 1, onde todas as fases são reunidas numa só, ou LAC 2, onde todas as fases são reunidas em duas fases distintas. Então, as três fases podem ser a primeira licença prévia com a segunda licença de instalação juntas, para depois, numa segunda fase, termos a licença de operação. Pode-se também fazer a licença prévia separada e a licença concomitante aplicar-se apenas à instalação e operação. Então, a gente tem essas modalidades de licenciamento que vão fazer a junção desses tipos de licença para que a gente possa ter licenças um pouco mais ágeis em relação aos empreendimentos que a gente precisa que tenham aí uma compreensão mais rápida. A junção dessas fases no tipo de licença não implica na supressão de análises. Então, quando a gente está dizendo que um licenciamento é simplificado, a gente não está dizendo que ele é simplificado porque deixamos de avaliar alguma coisa, não. A gente está dizendo que o licenciamento é simplificado porque todas as avaliações são feitas em apenas uma fase. E se houver alguma irregularidade, ela vai ser observada
e vai impedir o licenciamento da mesma forma, tá? Então, por isso, os tipos de licença não se confundem com as modalidades de licenciamento, de forma que os tipos permanecem sendo aqueles inicialmente determinados e as modalidades são a forma como eles se externalizam para que os procedimentos de análise sejam, de certa forma, racionalizados. Quando nós temos as licenças no município, basicamente todas elas terão o mesmo prazo de duração, que é um prazo de 5 anos. E, portanto, nesse tempo, né, da licença, serão estabelecidas, na maioria dos casos, condicionantes ambientais, que a gente vai tratar um pouco mais para frente aí em outra videoaula. Então, fica claro os tipos e as modalidades de licenciamento ambiental no município de Itabira. Sendo que, lembrando mais uma questão que é importante ficar assinalada aqui no vídeo para vocês, é que quem vai ser o órgão executor que vai trazer essas licenças ambientais para o particular que as demandar é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então você sempre vai procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para iniciar um processo de licenciamento ambiental, pois são eles aqueles que são responsáveis pela execução da política municipal de meio ambiente. E alguns dos casos, a própria secretaria vai ter a decisão final em relação a esse pleito, a esse pedido. Em outros casos, quando demandar em função da dimensão do empreendimento, e aí vai ser o enquadramento que vai determinar isso, os empreendimentos terão o seu licenciamento ambiental votado no Conselho Municipal de Meio Ambiente. E, portanto, é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que vai fazer essa tramitação. Você pode questionar depois que você tiver a sua licença ambiental, depois que você iniciar o processo de licenciamento ambiental, se aquele processo ele é simplificado, vai ser decidido na secretaria mesmo, ou se aquele processo vai originar uma votação no Conselho Municipal de Meio Ambiente, no CODEMA, para que você esteja certo sobre qual é o procedimento mais adequado.